Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Antigo Testamento. Josué capítulo 1, versículo 6. Abra sua Bíblia. Você que achou, coloque a mão sobre a Bíblia. Josué capítulo 1. Amém? Tem alguém que não achou ainda? Josué 1. No início da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Vai no início depois de Deuteronômio. Deuteronômio e Josué. Vai lá em Gênesis, vem passando e você vai achar. Aqueles que acharam, coloca a mão sobre a Bíblia. Josué 1. Josué capítulo 1. Quem achou, coloca a mão sobre a Bíblia. Amém. Meu Deus, fale conosco nessa noite. O Senhor começou a obra na nossa vida e o Senhor vai terminar. Então nessa noite eu peço, meu Pai, conforme a Tua palavra diz que tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então eu ligo agora a vida dos meus irmãos no trono da Tua graça. Eu ligo a vida de cada um aqui com a autoridade do Teu nome, Senhor, para que eles venham receber essa palavra, ainda que eu vou ministrar, mas é o Senhor que vai falar aos corações dele. Eu só sou a ferramenta, mas quem fala é o Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor cresça e eu diminua nessa noite, e que a Tua palavra venha cair em uma boa terra, em nome de Jesus, amém. Boa noite para aqueles que chegaram agora. Nós vamos ler Josué 1, amém? Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido. Ele fala de um jovem que, além de ser chamado, ele foi escolhido. Mas quem foi Josué na Bíblia? Quem foi esse moço que conduziu o povo de Deus até a terra prometida? Josué era um jovem e no período ao qual o Senhor levantou Moisés para tirar o povo do Egito, no meio da caminhada de Moisés, entra no cenário um jovem chamado Oséias. Esse Oséias, até então, ele se tornou órfão, porque o pai e a mãe faleceram. E ele foi criado pela mãe de Moisés, mas por Arão, irmão de Moisés. E no decorrer da caminhada, Josué cresceu vendo os caminhos de Moisés. Então Josué espelhou a sua vida em Moisés. Só que chegou um período da idade avançada, aonde Moisés ia, levava Josué e não levava Arão junto. Então criou-se ali um vínculo entre uma geração que saiu do Egito e a outra geração que ia começar em Josué. Portanto que naquela peregrinação durante o deserto, todos que saíram do Egito faleceram no deserto, menos Josué e Calebe. Eles andaram 40 anos, e dentro desses 40 anos, o Senhor foi forjando o caráter de Josué. E chegou uma hora que Moisés faleceu. E com a morte de Moisés, Josué se abateu demais. E ele achou que tudo estava acabado. Porque ele projetou a vida dele do lado de Moisés. Ele achou que o líder que iria levar o povo escolhido por Deus seria Moisés.
Só que agora ele está diante do seu líder, do seu mentor, e esse homem morre. E Josué ali se perde no meio do caminho. Josué, um jovem, vê uma geração que murmurava, uma geração que reclamava de tudo, uma geração que não adorava o Senhor como o Senhor devia. Josué agora é um jovem, tem que liderar um povo com uma idade a mais do que a dele, outros mais novos do que ele, e agora tem um problema no meio do corpo de Cristo. Agora tem um problema no meio da casa do Senhor. Vamos entrar para dentro da Bíblia, a gente agora, no século 21. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, botou você para andar com um líder, e o líder te decepciona uma hora. Não porque ele quer, mas porque ele é homem. Ou ele morre, ou na hora que você precisa, ele não vai te ajudar, porque ele está fazendo outras atividades. E é natural nós termos uma decepção. Vamos trazer agora para dentro da família. Você cria um filho, mostra o caminho que aquele filho tem que andar, você dá todas as instruções e aquele filho te decepciona. Você vai e se frustra. Mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Ou vice-versa, o filho se espelha no pai, na mãe, esse pai vai e cai. Como é que esse filho fica? Vendo o super-herói dele caindo. Essa é a história da nossa geração, irmãos. Essa é a geração nossa. Hoje nós estamos vivendo um índice altíssimo de depressão por falta do amor ao próximo, por falta de amar as pessoas. E quando você ama alguém e esse amor não é correspondido, você entra igual Josué, se isola. Porque você botou a sua vida na mão de outra pessoa. E você começa a se afastar de Deus. A sua fé começa a oscilar. E quando você vê, você está lá fora. Aí você está fumando um cigarro para satisfazer aquele vazio. Você está bebendo para satisfazer aquele vazio. Aí dentro da bebida, dentro do cigarro, vem as drogas. Aí você vira um leão, você quer bater em todo mundo, mas quando você chega na sua casa, você está afundado na solidão que você mesmo entrou. Mas pastor, o que tem a ver a história de Josué com a nossa história? Tudo a ver, irmão. Frustração, e sendo escolhido e sendo chamado. Um homem frustrado e uma mulher frustrada, ele não anda. Aonde tem pessoas que dependem dele, e ele é o modelo para levar uma geração adiante, esse homem está decepcionado. De repente, dentro da sua casa, tem pessoas que estão olhando para você como um modelo de fé, como um modelo de esperança, mas dentro de você tem um buraco. Você não chora na presença deles, porque perto deles você é uma rocha, mas quando você entra dentro do banheiro, você desmorona. Quantas vezes você não se pegou assim? Na frente dos outros você é um leão, mas quando entra no seu quarto, você vem as lágrimas. Poxa, eu investi tanto em fulano.
Investi a minha vida toda nele, olha o que ele fez comigo. Vê se você não já passou por isso. Josué investiu 40 anos andando com Moisés. A única diferença para os nossos dias é que Moisés teve uma morte natural. Mas quantas pessoas você e eu já falamos que queríamos ver morta? Era melhor que essa pessoa tivesse morrido, do que todo dia eu ter que encontrar com ela, do que todas as manhãs eu ter que andar na rua e encontrar com essa pessoa que me traiu, que me feriu. Botei dentro da minha casa muitas das vezes, comeu da minha comida e virou as costas para mim. Vê se você não já passou por isso. Vê se você já não conhece alguém que depositou a esperança em uma pessoa e se tornou frustrada, enquanto a sua esperança tinha que estar em Deus, que nunca vai te trair, nunca vai te decepcionar, nunca vai te deixar sozinho. Mas você prefere depositar a sua confiança em pessoas. Não que seja errado caminhar com ninguém, não que seja errado estar do lado de alguém, mas dependa mais de Deus do que das pessoas. Confie mais em Deus do que nas pessoas. Porque uma hora essa pessoa vai te decepcionar. Seja no casamento, seja no filho, seja na área profissional, seja no meio secular, seja no meio da igreja, uma pessoa vai te decepcionar, e se você não tiver firme no Senhor, você troca de igreja, você troca de amizade, porque o embate foi muito grande. Nos nossos dias hoje, você não consegue confiar mais em ninguém. Vem para dentro da Bíblia comigo. Está fácil confiar em alguém hoje? Vamos para o século 21. Estamos entrando quase no século 22. Quantas pessoas te fizeram promessa e não cumpriram? Quantas pessoas de influência disseram que tinha uma porta de emprego e você está parado até hoje? Seu filho falou que ia ser uma pessoa boa e quando você virou as costas, ele estava te traindo. Você confiou em um homem para te orar. Quando você vê esse homem entrou na sua casa, destruiu a sua casa, destruiu a sua família, aí é mais fácil botar a culpa em quem? Em Deus. Por que o Senhor deixou isso? E esse menino aqui, Josué, ele passou 40 anos. Ele viu os milagres, viu tudo que Moisés fez, viu. Mas ele tinha que estar mais focado em Deus. Ele estava focado em Moisés. Quando Moisés caiu, o que aconteceu com Josué? Caiu. E tinha uma geração dependendo de Josué. Ei, olha para cá. Tem uma geração dependendo de você. E você está caído por quê? Você está olhando para o seu umbigo porque se Deus já mandou você levantar, se Deus já mandou você caminhar, se Deus já mandou você ir, que Ele está com você, você ainda está nessa porque... Sabe, irmão, hoje à tarde eu estava parado, analisando quantas pessoas não estão caminhando dentro das igrejas porque estão decepcionadas, estão desiludidas. Porque quem fez a promessa foi o homem, não foi Deus que fez. Quantas pessoas querem ficar ricas dentro da casa do Senhor, mas o Senhor não disse que ninguém vai ficar rico. Ele disse que você tem um lugar e é no céu, não é nessa terra, mas você está com a raiz aqui, é hora de soltar dessa terra. É hora de você soltar, desapega dessa terra. Olhe para Jesus. Olha para aquele que morreu por você.
Olha para aquele que deu a vida por você. E Ele está dizendo nessa noite: esforça, tem bom ânimo. As pessoas vão te decepcionar, mas eu não vou te decepcionar. Quantas vezes nós tivemos decepções com alguém na vida? Quantas vezes? Líderes. Sabe, irmão, Deus está chamando uma geração para entrar na terra prometida. Você faz parte dessa geração. Você faz parte disso. O Senhor está te levantando para fazer isso. O Senhor está te levantando para fazer história no seu tempo. O Senhor está te levantando com essa idade que você tem. Você é referência para outras pessoas. Mas o que você está fazendo com isso? Deus quer te levantar nessa noite, como boca dele na cidade de Campos. Mas do jeito que você está, não está bom. Com mágoa no coração não está bom. Com angústia no coração não está bom. Com aquele pecadinho de estimação não está bom. O Senhor está falando: levanta. Primeiramente, levanta do problema, para você conseguir ver as coisas. Sai dessa posição que você está. Levanta, se alimenta. Olha que tem uma geração que depende de você. Tem uma geração que você vai ter que conduzir. E nessa condução que você vai fazer, vai ter rio para você atravessar. Não vai ser fácil. Vai ter que ter fé para romper o rio. Depois do rio tem uma muralha. Depois tem gigante no seu caminho. Depois tem uma cidade pequenininha que você vai achar que é um probleminha fácil, mas esse probleminha vai te destruir. Você vai ter que voltar, refazer a estrutura para ganhar esse exército. Mas primeiro você tem que levantar. E o Senhor está dizendo, o Senhor foi 3 vezes até Josué e falou: levanta, desperta. Primeiro o Senhor falou: desperta, rapaz. Mas não é só despertar do problema, tem bom ânimo. Josué continuou caído, se lamentando: mas ele morreu, mas ele me traiu. Jesus perguntou, Deus falou: eu não tenho nada com quem fizeram com você, meu negócio é com você. Levanta, esforça, tem bom ânimo. Aí Deus volta, está o camarada lá caído de novo. Aí Deus volta e fala: levanta, esforça e tem muito bom ânimo. Aí Deus volta, está o cara lá de novo. Aí Deus volta, dá uma sacudida nele e fala: levanta e tem bom ânimo. Tem uma geração dependendo de você. Você vai ter que ensinar para um monte de gente. Você vai ter que se formar em professor na marra para ensinar uma geração a meditar na minha palavra de dia e de noite. Você vai ter que treinar uma geração que vai ganhar esse mundo. Você vai romper com uma geração, porque você já tem experiência. Você levou 40 anos no deserto, você já viu de tudo. Então você já pode ensinar, mas você está caído. Josué andou 40 anos, viu tudo que aconteceu, sabia da palavra, sabia da promessa, sabia que ia ter promessa. Você sabe para onde você vai. Você quer ir para o céu, mas de mão beijada você não vai. Você quer andar com o Senhor, de mão beijada não vai. Você quer entrar numa terra santa, de mão beijada não vai. Você vai ter que arregaçar a manga, vai ter que ralar. Vai ter que caminhar muito, irmão. Vai ter que atravessar rio. Se você não sabe nadar, aprenda a nadar agora. Ou se você tiver fé, você vai atravessar em terra seca. Mas você tem fé para isso? Tem fé para romper o seu problema? Tem fé para tombar a muralha que vai se levantar? A vida do crente não é fácil. A vida de um escolhido de Deus não é fácil.
A vida de quem tem chamado não é fácil. Todo dia é um leão, irmão. Todo dia é uma prova. Todo dia você vai ser envergonhado. Todo dia você vai ser humilhado. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar parado. Vai ficar parado de bobeira, olhando o quê? Deus está falando, levanta. Essa provinha aí não é nada. O homem já morreu. Não adianta ficar chorando agora. Agora vão entrar para jogar. Sou eu e você agora. Tem uma geração esperando. Mas do jeito que você está, não está bom. Primeiro você levanta. Agora você levantou, agora esforça e tem bom ânimo. Levanta. Sabe, irmão, se eu fosse olhar para o que falam de mim, eu não estava aqui hoje. Se eu fosse olhar para as pedras que jogam em mim, eu não estava aqui hoje. Essa semana eu fui bombardeado por um cara que eu ajudei demais. E da forma que ele veio contra mim, me cobrando, parecia que eu estava devendo 1 milhão a ele. E na hora que eu irei para ir às forras, Deus falou assim, prega amor para ele. É muito fácil você amar quem te ama. Vai lá e prega amor para aquele que te persegue. Eu tinha tudo para detonar ele. E na hora Deus falou assim, você não ensinou domingo na escola dominical, no meu lugar, o que eu faria? Eu amava o seu inimigo. Tive que amar o cara. Tive que eu ir lá pedir perdão a ele. Sabe, irmão, eu estou falando disso aqui hoje, porque a nossa vida não é fácil. Aí eu vejo muita gente querendo ser pastor, muita gente querendo fazer tudo, mas você aguenta a pressão, você aguenta a pegada, você aguenta a pedrada, você aguenta a paulada, você aguenta o telefone tocar. Antigamente meu telefone dormia desligado, hoje nem pode mais. Aí você está conversando com alguém, você manda mensagem errada, achando que está falando com alguém. Aí você manda a mensagem errada ainda. Aí você tem que consertar o negócio. Ainda bem que a irmã entendeu. Você errou a mensagem, né, pastor? Mas, entendeu, irmão? E é assim nós vamos caminhando. Mas e se eu ficar parado? Se eu ficar prostrado? Tem uma geração que depende de mim. Tem gente que depende de você dentro da sua casa, no bairro onde você mora. Mas nós, como carne, às vezes a gente toma os baques da vida. Muitas das vezes a gente pensa em parar. Muitas das vezes a gente pensa em desistir do ministério. Mas aí vem o Senhor e fala, tem uma geração que depende de você. Tem uma geração que está olhando para você. Aí você pega fôlego onde não tem. E se lança no Senhor. E Deus vai e começa a te usar para conduzir um povo. Nessa noite eu estou falando para pessoas que Deus quer te levar, quer tratar de você, porque tem uma geração dependendo de você. Tem uma geração olhando para você. Vai ficar parado? Vai ficar caído? Ou vai levantar e vai avançar? Deus está te levantando nessa noite como um guerreiro e como uma guerreira dele. E se você um dia olhou para alguém, passa a olhar para o Senhor hoje. Se um dia você depositou a sua vida na mão de alguém, deposite na mão do Senhor hoje. Porque o Senhor está contando com você. Faça uma análise da sua vida. Quantas coisas já te tentaram parar? Quantas palavras tentaram te parar nessa caminhada? Quantos olhares tentaram te parar? Quantas vezes você estava passando, tinha um grupinho fazendo chacota do seu nome? Mas você é chamado, você é escolhido. E entenda isso. Todos que o Senhor chama, vai ser perseguido. Todos os homens que Deus levantou foi perseguido por gente de dentro de casa e por gente de fora de casa. Então não se espante, com você não vai ser diferente.
porque o próprio Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. O próprio Jesus falou: você vai ser odiado por causa do meu nome, você vai ser perseguido porque você agora é um cristão, você vai ser perseguido porque agora você vive para mim, você vai ser perseguido porque você não está mais nas rodinhas, porque você agora é um cristão, você entendeu a mensagem da cruz, e é por essa mensagem que você está ficando de pé. É nessa mensagem da cruz, aonde Jesus morreu no seu lugar, aonde Jesus te comprou pelo um preço alto de sangue naquela cruz, de vergonha, de humilhação. Jesus morreu naquele lugar, contando com você, irmão, contando com cada um de nós. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: levanta, esforça, e tem muito bom ânimo, faz a minha obra com qualidade, não faça a minha obra de qualquer maneira, não ande de qualquer maneira, viva o que você fala. Se você fala que é de Jesus, viva como tal. Se você fala que você é servo de Deus, viva como tal, porque tem uma multidão olhando para você, tem uma multidão dizendo assim: quem vai me conduzir? Como ouvirão se não há quem pregue? Como que o povo vai ir para o céu se você está afundado no seu problema? Seja familiar, seja financeiro. O Senhor nessa noite está despertando uma geração. Estava ouvindo uma pregação esses dias, e o homem fez um projeto que ele iria se aposentar com 75 anos. Ele completou os 75 anos. No dia que ele ia se aposentar, o pessoal olhou para ele e falou: quem vai nos conduzir na palavra certa? Aí ele entendeu que ele só pode parar o dia que Deus chamar ele. A gente faz planos, projetos, mas a última palavra é do Senhor. E nessa noite o Senhor está te levantando para conduzir uma geração a ir para o céu. E você está sendo treinado, não para ficar dentro da igreja, não para ficar dentro das quatro paredes, não para ficar no ar-condicionado, não para sentar nessa cadeira, mas o Senhor está te preparando para lá fora. Você vai pescar as pessoas lá fora e vai trazer para dentro do aprisco. Mas como é que você vai evangelizar alguém se você está precisando ser evangelizado? Aqui dentro você é uma fera, um leão. Aqui dentro você tem fé. Aí você chega lá no portão da sua casa. Acabou a fé. Aliás, não acabou, mas não está naquela mesma pressão. Nessa noite o Senhor está nos preparando para rompermos com esse mundo e fecharmos com o Senhor. Parar de olhar para quem está caindo e olhar para quem Deus está levantando. Parar de olhar para quem está desanimado e olhar para quem que Deus está encorajando. E você vai encorajar muita gente. O seu testemunho vai levantar muita gente. Você vai chegar num grupo e vai dizer: está vendo a minha vida, eu era assim, eu andava desse jeito, mas olha o que Deus fez em mim. Se Deus fez na minha vida, pode fazer na sua. Você que estava caído, abatido, o Senhor vai te dar estrutura e você vai ser a palavra do Senhor. Mas como é que você vai falar para os outros, se os outros olham para você e vê você pior do que ele? O Senhor nessa noite está dizendo: levanta, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou te usar a qualquer momento. No caso aqui, Moisés tinha acabado de falecer. Josué tinha que, no mínimo, entender que era uma transição, uma geração conduzida com Moisés, mas Moisés pecou no meio do caminho. Moisés bateu aonde não era para bater, e o Senhor falou: você não entra na terra prometida. Então ele já tinha que saber o quê? Moisés não vai me levar para a terra prometida. Alguém que vai. Deus vai agora, chama Josué.
é você que vai levar o povo. É você que vai entrar na terra prometida. Mas aquela geração de Moisés, todo mundo vai morrer no deserto. É uma geração nova que está surgindo. Então, irmãos, nessa noite, existe uma geração nova que está surgindo e Deus está contando com você. Deus está contando com seus braços. Você está disposto para isso? Precisa levantar, se fortalecer, meditar na palavra de dia e de noite, para você avançar a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E não transfira o seu chamado para ninguém. O Senhor está contando com você. Porque quem gera, irmão, não é o pastor que gera. Quem gera a ovelha é a ovelha. O pastor só tem que levar para o pasto, dar um bom capim, dar uma boa água, tirar os carrapichos que garra no pelo. Vai ter uma hora que o pastor vai ter que te tosar um pouquinho, porque o seu pelo está muito grande. Vai ter uma hora que vai ter que o cajado te trazer para perto. Mas é você que vai parir. É você que vai gerar outra ovelha. Não é o pastor que vai gerar. O pastor está preparando você para chegar lá no mundo, gerar outras ovelhas. E de qualidade. 99%, porque 100% Deus te leva. Então você vai preparar alguém, 99%. Mas olha para a sua vida se está boa. Faça uma autoavaliação. Olha para dentro de você, para o seu peito. O que está atrapalhando de você fazer a obra de qualidade? Olha para dentro de você. Quando Josué entendeu isso, ele levantou, ele se fortaleceu, ele chamou aquele povo, ele botou Calebe do lado dele, e eles entraram rumo à terra prometida. Agora foi fácil? Não. Teve rio, teve o Jordão na frente, depois teve muralha, depois teve gigante. Não foi fácil. A sua vida não vai ser fácil, porque a porta ainda continua estreita, ela não mudou de tamanho. Não adianta o carpinteiro ir lá, tentar botar essas portas modernas de 2 metros, não adianta isso. Com o Senhor a porta é estreita, o caminho também é estreito, porque o largo te leva para a perdição, e muitos já estão lá. O Senhor está contando com um povo forte, e você é essa pessoa. Vamos ler agora dentro da palavra, no versículo 6, Josué 1, 6. Para você entender um pouco do que eu falei, no versículo 1 diz assim: E sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Para você entender o que eu falei, ele estava abatido por causa da morte de Moisés. Só que não era mais Moisés, era Josué e o Senhor. Então, mas do jeito que ele estava, não tinha como ele atravessar ninguém. No estado emocional que ele se encontrava, ele não tinha como levar aquele povo para lugar nenhum. Ou melhor, ele não tinha nem como ir para lugar nenhum, do jeito que ele se encontrava. Mas o Senhor veio e encorajou Josué. Agora o texto que a gente vai trabalhar é o versículo 6, que diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Ou seja, o Senhor fez uma promessa a Moisés. Essa Moisés está na sequência com Josué. E Deus está dizendo aqui nessa noite: olha, no século 21, tem um povo que precisa ir para o céu.
e é você que eu vou usar. Tem um povo que precisa ir para o céu, e eu vou contar com cada um que está aqui nessa noite. Tem um povo que precisa entender que a terra prometida existe. Não é uma figurinha, não é o conto da carochinha, não é uma história, não é um gibi. Existe um céu para onde nós vamos. Você precisa acreditar nisso. Mas Deus está levantando uma pessoa para te conduzir até esse local. Porque dentro do seu problema, muitas das vezes, você não vai ter estrutura. E o Senhor vai botar um líder de referência para te mostrar como romper esse problema. Não é ficar no problema. Porque o povo não ficou parado na frente do rio. Eles atravessaram o Jordão. Só que depois do Jordão veio muralha. E mais uma vez Josué estava firme, porque ele entendeu o chamado. Ele entendeu o propósito. Aí vamos para o versículo 7. Deus olha, encontra ele ainda abatido. Aí Deus fala com ele de novo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, você vai ter que se levantar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter bom ânimo e ainda vai ter que meditar na palavra do Senhor. E ler a palavra de dia e de noite. Vamos trazer para os nossos dias. Vem comigo para os nossos dias. Às vezes você lê a Bíblia só na igreja, mas não lê a Bíblia na sua casa. Como que você quer suportar o problema lá? Vamos melhorar um pouquinho. Às vezes você até vem com a Bíblia para a igreja, mas nem sabe o que você está lendo. E o manual está na sua mão. Você tem que meditar nessa palavra. Você tem que ler essa palavra. Você tem que saber a promessa que te foi feita. Para que depois você não diga que você foi enganado. Dentro da Bíblia está a sua promessa. Só que ele está dizendo que você precisa meditar de dia e de noite. Você tem que tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor. Vamos trazer para os nossos dias. Você está dentro do supermercado, alguém precisa de uma palavra e você é o único crente ali. E aí? Faz como? Faz como? Você está na fila do banco. Precisa de alguém para orar. E aí? Você ora ou não ora? Chega um homossexual, um drogado, uma prostituta. É você que vai evangelizar ele, porque o pastor não está lá. Ou você vai ligar, pastor, fala aqui com ele. Deus quer usar você naquela hora. Mas você conhece a palavra. Medita de dia e de noite. O Senhor está dizendo, levanta dessa posição que você se encontra. Eu não sei há quantos anos você está caído. Eu não sei há quanto tempo você está passando por esse deserto, por essa prova. Mas chegou a hora de atravessar o rio. E o Senhor está contando com você. Independente da sua idade, se é novo, se é velho, não tem problema. Deus está contando com você. Você não morreu ainda e não tem aposentadoria no reino de Deus. Você não se aposenta lá. Não é por tempo de serviço. Se for no governo agora, nós estamos roubados. Não é por tempo de serviço. É quando Ele te chamar. E até Ele te chamar, você tem que trabalhar. Como é que você vai dar o que você não tem? E Ele está dizendo, esforça e tem muito bom ânimo.
Faça as coisas de Deus com alegria. Tenha disposição na obra. Seja alegre no que está fazendo. Seja zeloso. Faça com carinho a obra do Senhor. Você não está fazendo para o homem. Quando for falar de Jesus para alguém, vá com um sorriso. Transmita paz para ele, alegria. Transmita segurança. Você já levantou. Você já se esforçou. Agora está faltando ter o bom ânimo. Você não dá um bom dia à pessoa na rua. Você já atende a pessoa mal-humorado. E diz que é servo do Senhor. Aí você está naquela política. Eu só falo com quem fala comigo. Eu só dou bom dia a quem me dá bom dia. Você não está pagando nada para dar bom dia. Peguei uma diretora lá ignorante e falei com ela: educação é em casa, não é na faculdade. Educação aprende em casa, o pai e a mãe instruem. O colégio só acrescenta, a faculdade só orienta, mas a educação é dentro de casa. Bom dia você não vai aprender na faculdade. Tem bom ânimo. Seja caprichoso na obra. Leia a palavra do Senhor. Senhor, fala comigo. O pastor até pregou, mas eu quero que o Senhor agora fale comigo. Eu fiquei com algumas dúvidas ainda. Aquilo que Deus falou com Josué, irmão, se aplica para mim e para você hoje. Quantas vezes nós estamos abatidos? É uma notícia negativa que chega. É uma pessoa querida que morreu. Isso mexe porque nós somos carne. Mas espiritualmente não pode mexer. O espírito tem que estar pronto para você levar uma palavra para uma família. A família está enfrentando um problema de luto. Como é que você vai chegar lá igual os carpideiros, chorando? Sai daí. Não vai sair. Já morreu. É melhor você ficar quieto, não fala nada. E o texto continua. Medita de dia e de noite, não se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Olha só o que o Senhor está dizendo. Você tem que andar prudente em qualquer lugar. Aonde você for, você tem que estar com uma palavra na mente. Aonde você for, o Senhor tem que estar ligado com você, ó. Que de repente alguém vai precisar de você. De repente alguém vai te acionar. Aí o pastor está lá em Custodópolis. Você está cá no Esplanada. Vai dar tempo ele chegar? Deus vai usar você. Até ele chegar, você está jogando. Mas você precisa meditar na palavra. E Josué precisou tomar mais uma injeção de ânimo. O Senhor falou: esforça-te, tem bom ânimo. Depois o Senhor falou de novo: esforça e tem muito bom ânimo. Ou seja, tem um ânimo dobrado. Não é só ter ânimo, muito bom ânimo, dobrado. E o texto continua no versículo 8. E não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite. Voltamos a falar aqui, frisando isso para você não esquecer. Medita na palavra do Senhor. Não leia só aqui na igreja. Tire um tempo na sua casa. Aquele tempo que você fica lá na televisão, desliga a televisão, desliga o celular. Tem um tempo com o Senhor. Não é que você vai passar a noite toda. Não, tira um tempinho para você meditar. Tira um tempinho para você se familiarizar com aquilo que vai te levar para o céu. Esse tal de correria já não funciona mais. Eu estou na correria, já não rola mais. Você tem que arrumar tempo, porque Jesus está voltando. A natureza já está fazendo a parte dela. A natureza já está aí, ó. Agora falta você falar. Ou vai esperar a pedra vir falar agora? Já veio água, já veio fogo, já veio vento, já veio lama.
Já veio tudo de natureza. Já veio um vento agora. Está faltando nós como igreja. Está faltando nós como corpo de Cristo levantar e ir no ID. Fazer o ID do Senhor. O Senhor não vai descer mais aqui. Ele já veio. Ele foi preparar o lugar para mim e você ir. Aliás, para quem quer ir, né? Porque tem um grupo que vai ficar. Para a gente terminar, vamos para o versículo 9. Mais uma vez o Senhor vai falar com Josué: não te mandei eu, esforça-te em bom ânimo, e não pasme, e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que você andar. Vem para o século 21 aqui. Vem para os nossos dias atuais. Se coloque nos dias atuais usando essa palavra. O Senhor está te animando. O Senhor está te encorajando. O Senhor está falando para você não ter medo, que é Ele que está com você. O Senhor está te preparando para te levar para um meio onde você vai falar em nome dEle. Agora, você vai animado ou vai desanimado? Como é que Deus vai te usar? Você toma uma injeção de ânimo, a palavra te traz para o meio, e você continua desanimado. O texto está dizendo: por onde você andar, eu estou com você. Aonde você for, o Senhor está com você. Mas Ele só está dizendo uma coisinha: tem bom ânimo, não vai desanimado. Faça a minha obra com garra. Mostra para as pessoas que eu sou o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. Mas o Senhor está contando com você. O Senhor está contando com a sua vida. O Senhor está contando com a sua experiência de vida. No caso de Josué, ele andou 40 anos no deserto. Não vamos mexer em idade, não, senão a gente se compromete também. Mas quanto tempo você tem de vida com o Senhor? Que você poderia estar, fazendo muito mais e não fez. Não estou botando tempo de igreja. Estou botando tempo com o Senhor. Que você poderia estar, e você está desanimado. A história de Josué aqui nesse contexto, ela encaixa em você igual uma luva. Você está abatido, você está desanimado, você está decepcionado, está olhando demais para o seu problema e está esquecendo de olhar para o Deus que resolve, está olhando demais para o laudo que o médico te deu do que para o Deus que te fez, está olhando muito para a crise e está esquecendo de olhar para o Deus que supera todas as coisas. E Ele está dizendo: por onde você for, eu estou com você. Mas quando chega aquele probleminha, você fala assim: o Senhor me abandonou. O Senhor esqueceu de mim. Você não está vendo o que eu estou passando? E o Senhor está dizendo aqui: eu estou com você todo dia. Não fazendo o que você quer. Porque às vezes o que você quer não é prioridade para o que Deus quer. Nessa noite, irmãos, eu quero provocar você a buscar mais do Senhor. Se você está 100%, busque mais do Senhor. Se a sua vida está sendo testemunho para alguém, seja em dobro.
Se você está firme, se fortaleça mais ainda. Mas ainda existe no nosso meio pessoas que estão desanimadas. Ainda existe pessoas no nosso meio que estão focando mais a situação, estão focando mais o momento, do que focando o Deus que pode resolver todas as coisas. Tanto natural, como espiritualmente, Ele pode resolver. Ele só requer de você nessa noite, esforça. Mas não espera Ele falar com você 3 vezes. Com Josué Ele teve que ir 3 vezes. Nessa noite o Senhor está falando com pessoas aqui, que Ele conta com você. Você só precisa se esforçar mais um pouquinho. Se esforçar na leitura, se esforçar na oração. Não vou dizer que você vai jejuar, igual Jesus jejuou. Porque hoje tem a questão do amigo do losartana, do atelonol, tem esses remédios que a gente vai tomando, que você não pode ficar muito tempo de jejum. Então leia a palavra. Tire a televisão, jejue da televisão. Jejue do celular. Tire um tempo para ler o manual que te leva para o céu. Tire um tempo. Você está em uma igreja, irmãos, que dá a Bíblia para você ler. Aqui, a irmã abre a Bíblia e dá na sua mão para você ler. Você não tem nem trabalho de abrir a Bíblia. Mas e quando chega em casa? Que lá nem a Bíblia você tem. E não vem com negócio de Bíblia e celular, não. É Bíblia, palavra. Porque o celular entra o WhatsApp, você larga da Bíblia e vai ver quem mandou a mensagem. Entrou lá, você larga na hora e fica respondendo: oi, tudo bem, tudo bem. E o texto ficou para lá, ó. Pega a palavra, esfolheie, medite. O Senhor está te chamando para dentro da mensagem. O personagem aqui foi Josué. Tira o nome Josué aqui e bota o seu. Pega esse texto, tira Josué e bota o seu nome. Faça agora, igreja, o seu relacionamento, principalmente com Deus. Talvez a sua frustração seja a falta de um relacionamento com Deus. A gente se relaciona com os irmãos da igreja, a gente se relaciona com um grupo de mulheres, com um grupo de homens, nós nos relacionamos com pessoas no nosso trabalho, nos relacionamos até mesmo com o pastor, com o líder da igreja, com a missionária, com a pastora, mas não buscamos nos relacionar com o nosso Deus. E esse era o problema de Josué. Josué se relacionava com Moisés. Com Moisés, ele confiava muito em Moisés, ele via em Moisés um porto seguro. Por isso que quando Moisés morreu, Josué ficou abatido extremamente. Veja em quem você tem confiado. Feche os seus olhos agora e mude o foco. Mude o foco da sua fé. Pastor, eu confiava no meu filho, eu confiava no meu marido, eu confiava no meu médico, eu confiava na minha mãe, eu confiava no meu pai, mas ela se foi. Ele se foi, talvez ele te decepcionou, seu filho te decepcionou, seu pai te decepcionou, seu irmão te decepcionou, mas Deus, Ele não vai te decepcionar. Digam glória a Deus. Veja em quem você tem confiado. Veja em quem você tem confiado. Desperta agora para essa palavra. E veja se você tem ouvido mais a voz de Deus do que a voz do homem.
Veja se você tem olhado mais para Deus do que para as circunstâncias, do que para os fatos. O Senhor quer que você mude o seu foco nessa noite, porque Ele te escolheu, Ele te escolheu. Todos vocês que estão aqui são escolhidos. Você questionava antes, você suplicava antes, e esse cenário ele se repete até hoje, igreja. Não há certezas, mas isso é uma estratégia de Deus. Deus não dá certeza de nada. Josué não sabia o que fazer, mesmo vendo Moisés fazer tudo, mas ele mesmo não sabia o que fazer. Mesmo se relacionando com Moisés, ele não sabia o que fazer. Mas Moisés tinha uma grande vantagem sobre Josué. Moisés era servo de Deus. E você é servo de quem? Glória a Deus. Abra os olhos agora. Irmãos, preste atenção. Na medida que o pastor Wendel falava, eu meditava junto com a igreja. O nosso problema é a falta de relacionamento com Deus. O que a Bíblia nos ensina hoje aqui é o quê? Um homem forte, um homem disposto, mas diante da palavra do Senhor, ele não tinha disposição. Sabe por quê? Por causa da falta de relacionamento com Deus. Pastor Wendel falou aqui, Josué confiava em Moisés. Muito em Moisés, mas apesar de adorar a Deus, mas ele não confiava em Deus em espírito. Isso é uma verdade. Se nós analisarmos o estado de ânimo de Josué, o abatimento de Josué, a preocupação maior não foi a perda de Moisés, mas foi a caminhada a partir daquele momento. Quem está entendendo, diga amém. É a sua caminhada, mas a sua caminhada ela só pode ser possível, e você só vai poder se sentir seguro se você tiver um relacionamento com Deus. Orar mais, ler mais a palavra, porque o caminho realmente da nossa vida não é fácil. Sabe o que Josué viu, igreja? Na verdade, dificuldade na frente dele. A tristeza dele não era a perda de Moisés, não era a amizade dele com Moisés, mas era a força espiritual de Moisés que Josué não tinha. Josué andava por Moisés, mas Moisés andava por Deus. Deus quer nessa noite aqui que vocês andem por Ele, que vocês caminhem com Ele, que vocês tenham um relacionamento com Ele. Porque se vocês não tiverem relacionamento com Deus, mesmo com as promessas, vocês se sentem perdidos. Josué conhecia as promessas de Deus, mas por que ele ficou abatido? Por que ele não tinha condições de dar mais um passo? Porque apesar de conhecer as promessas de Deus, porque Moisés falava com ele, certamente ele sabia o que Deus estava para fazer. Ele sabia para onde estava indo, mas pela boca de quem? De Moisés, e não pela boca de Deus. Vocês têm que conversar mais com Deus. Vocês têm que parar com o negócio de denominação. Vocês têm que parar com o negócio de grupinho. Amém? Ao invés de ficar querendo seguir um movimento religioso, sigam a palavra do Senhor. Tem muita gente que está perdido como Josué até hoje e não se encontra. Pastor, mas eu conheço as promessas, eu sei o que Jesus quer fazer para mim. Mas você conhece as promessas, mas não tem relacionamento com Deus. Você está procurando um relacionamento com a igreja, você procura relacionamento com irmã, você procura relacionamento com pastora, você procura relacionamento com congregação. Mas eu aqui ensino vocês a ter um relacionamento com quem? Eu ensino a ter relacionamento comigo? Não. Eu falo para alguém confiar em mim? Não. Porque eu vou confiar em Deus. Nós vamos caminhar juntos, igreja, mas para uma missão. Você é escolhido para uma missão. Os questionamentos de Josué
as súplicas de Josué, as incertezas de Josué, era uma estratégia de Deus, como hoje também nós temos questionamentos. Por que isso, Senhor? Como que está acontecendo isso comigo? Por que essa doença? Por que esse problema? Por que essa filha problemática? Por que esse filho problemático? Mas Deus, Ele quer que você desenvolva a fé. Deus, Ele quer que cada um de vocês aqui creia na providência dEle. Na providência. E quando você crê na providência de Deus, você não vai se sentir tão desanimado diante de uma situação dessa, de uma perda aparente, que talvez você ache que a sua vida não vai mais para frente por causa desse acontecimento. Mas eu atribuo isso, o que a palavra nos mostra, e isso é aplicável à nossa vida, é a nossa falta de relacionamento com Deus que nos faz sentir bastante abatidos. Então Deus começa a alinhar o espírito de Josué. Josué, seja forte, e eu vou te ensinar como você será forte. Você vai ter que andar na palavra, você vai ter que observar a palavra, a sua missão está na palavra. Eu sou contigo, ou seja, nós temos o Espírito Santo hoje, mas pouca gente ora pelo Espírito Santo. Nós estamos querendo ver as coisas acontecerem, nós estamos querendo ver o espetáculo, nós estamos querendo ver o milagre, mas Deus fala com Josué: você seja forte e corajoso, porque eu te escolhi. Deus está falando aqui nessa noite que Ele escolheu todos vocês. Ele me escolheu, igreja. Ele me escolheu. E eu posso ser forte e corajoso, desde que eu saiba que eu tenho uma missão. Josué tinha uma missão, introduzir o povo na terra prometida, mas ele não sabia como. Mas sabe por que ele não sabia como? Porque ele também não confiava. Ele não confiava, ele não andava pela fé dele, ele andava pela fé de Moisés. Moisés falou: olha, vai lá, espia a terra. Ele voltou com um relatório positivo. Mas por quê? Porque Moisés queria provar ao povo de Deus que a terra era boa. E Josué ouvia Moisés, Caleb ouvia Moisés. Então eles foram e voltaram, porque eles já estavam com a convicção formada, mas não por relacionamento com Deus, mas pela palavra de Moisés. Mas quando Moisés morreu, Josué se sente perdido. E é assim, quando as pessoas não têm, se vocês não tiverem relacionamento com Deus, na hora dos grandes problemas da vida de vocês, vocês vão se sentir perdidos. Mas Deus é tão misericordioso que Ele manda o Espírito Santo falar o coração de Moisés. Deus está mandando o Espírito Santo falar hoje aqui através do pastor Wendel, para que a igreja tenha um relacionamento primeiramente com Ele. Você acompanha a amiga, você sai da igreja atrás de um ideal seu, mas você se esquece de uma coisa, do seu relacionamento com Deus. Você acha que você vem para cá para ter relacionamento comigo, mas não. Aqui se prega o Evangelho, aqui se prega a palavra de Deus. Eu aqui passo para vocês a missão, eu passo para vocês a promessa. Mas a promessa ela não tem como, mesmo com ela, existem obstáculos. O que Josué conhecia, pastor, que havia muitos obstáculos. Por que o desânimo? Ele sabia da dificuldade que havia em Canaã. Ele sabia que para entrar em Canaã tinha que ter um poder muito forte, tinha que ter uma autoridade muito forte. Mas Moisés tinha aquela autoridade e poder vinda de quem? Vinda de Deus. Moisés entraria em Canaã, mas Josué não estava preparado, mesmo sendo ungido, igreja. Mas Deus precisou vir e confirmar para ele: eu sou contigo. E Ele está falando aqui nessa noite para todos vocês, que Ele é com cada um de vocês, mas também está dando um puxão de orelha. Ao invés de vocês ficarem rodando, procurando apoio em alguém, em amizade, em grupinho, em relacionamento, vocês tenham comunhão com Deus. Não tenham comunhão com denominação, não tenham comunhão com a minha pessoa, muito menos. Eu nunca fiz questão de que ninguém tivesse comunhão comigo. Eu não quero comunhão de ninguém comigo. Nós todos tenhamos uma comunhão com Deus. Nós todos sejamos a igreja de Jesus Cristo em comunhão com Deus.
aí sim, nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos alcançar o céu, nós vamos alcançar a vida eterna, nós vamos alcançar a nossa salvação. Amém? Uma salva de palmas para Jesus Cristo, que Ele merece, em nome do Senhor.